Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parábola da grande ceia, que se encontra lá em Lucas 14, a partir do versículo 15. Amém? Eu vou ler e os irmãos acompanham, amém? Até o versículo 24 só, diz assim o texto: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, e portanto não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Vou orar. Senhor Deus de poder e glória, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti e te pedimos, Senhor, vem, Pai, aclarar, Pai, as nossas mentes. Pai, vem, Senhor, tirar, Pai, tudo aquilo, Senhor, que nos impede, Senhor, de crescer, Pai, na graça e no Teu conhecimento, Pai. Para que, ó Deus, libertos, Pai, pela verdade, Senhor, possamos prosseguir, Senhor, por este caminho que é o Teu Filho, Pai. E possamos alcançar, Pai, a vitória, Senhor, que está a nós proposta, Senhor, no fim, Pai. Ó Deus, a Tua palavra é clara em dizer, Pai, aquele que está em pé, olhe para que não caia, Senhor. E, ó Deus, esse texto vem, Senhor, nos mostrar, Pai, pessoas, ó Pai, que se garantiam na fé, Pai, de que eram salvos, Pai, mas que, ó Deus, estavam mais perdidos, Pai, do que aqueles que eles mesmos consideravam perdidos, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a com lucidez, Pai, caminhar, Pai, nas orientações do Teu Filho, Pai, e seguir os passos dele, Senhor, para que a nossa salvação, Senhor, não seja, Pai, uma ideia, Pai, mas um fato, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Deus. Amém, Pai. Mas essa parábola é uma parábola que a gente olha e vê muito uma questão, né, de comida, de convite, e muitos alegorizam muito a parábola por conta dos personagens aqui, né? E assim, se a gente for olhar, né, para a importância de um convite para um banquete ou para uma ceia, no contexto do, né, oriental, a gente precisa pensar em alguns pontos que, talvez aqui em São Paulo... Quem aqui vive em São Paulo desde a infância? Alguém aqui já morou em cidades do interior, fora de São Paulo? Porque em São Paulo, com todo respeito, cidade do interior é cidade grande. Não existe cidade pequena em São Paulo, né? E quem mora em cidades do interior de São Paulo vive às vezes melhor que quem mora na cidade de São Paulo. Mas quando você vai, por exemplo, para uma cidade do interior da Bahia, como os irmãos foram recentemente, e aí talvez sejam impactados por
algumas circunstâncias que desconheciam, porque assim, uma coisa é você ir para o interior de São Paulo, outra coisa é você ir lá para Aporá, né? Quem foi para Aporá, e olha que Aporá não é uma cidade difícil, mas se você for indo mais para o sertão da Bahia, você vai descobrir pessoas que para se alimentar, para ter o que comer no dia ali, algumas mães pegam ratos, ratazanas mesmo, matam aquelas ratazanas e preparam e dão para os filhos comer. Alguns lugares ali na Bahia onde as pessoas moram em barracos, onde elas precisam andar quilômetros para chegar a um pouco de água, por exemplo. Eu trabalhei num lugar, trabalhava na Crageia, e lá tem muito pernambucano. O patrão lá, acho que gosta de contratar pernambucano. Então tem muito pernambucano, e muito pernambucano lá de Garanhuns, né? Então eles se conhecem, se entendem? Então assim, lá a gente tinha um poço artesiano. E a água às vezes vinha barrenta, assim, e eles pegavam aquela água barrenta e bebia, e aí uma vez eu falei, sai fora, eu vou beber essa água não. O cara falou, mas é muito fresco, viu? Pra mim que bebia água com inseto, pegava no açude, assim, aquela água com inseto, suja, cheirando mal, e era obrigado a beber, isso aqui é água pura, limpa. Então, a nossa experiência do que é se alimentar, e a experiência de uma grande parte de população que a gente desconhece, do que é se alimentar, como África, Ásia em geral, né, é completamente diferente. Então, assim, nesse contexto, se você for para qualquer país lá no Oriente, você vai descobrir que eles dão muito valor à comida. Então, quando alguém lá te convida para comer na casa deles, eles não estão te convidando simplesmente para sentar, bater papo e comer com fartura. Eles estão te convidando para dividir com eles a essência da vida deles. Porque assim, eles dependem daquela comida para sobreviver amanhã. Então ele não está dividindo qualquer coisa com você, ele está dividindo a continuidade da vida dele. Então assim, não é algo qualquer, não é algo, vamos ali comer uma pizza na pizzaria. Não é aquilo que na nossa casa tem fartura. Lá é difícil conseguir comida e água. O que a gente tem absurdamente assim, né, aqui no Brasil, lá para eles é uma dificuldade absurda. Um dos países mais desenvolvidos lá, que é Japão, Coreia, pra você ter uma ideia, na Coreia, sabe quanto que custa uma manga? Uma manguinha dessas que a gente compra aqui, e que pra gente é caríssimo. 1 quilo de manga a R$7 aqui no Brasil, né? É caríssimo. Lá se paga R$40, em média, em uma manga. Uma manga, porque lá é difícil de encontrar. Então, a gente quando olha para esse contexto, né, do convite, e das pessoas... No caso, é um convite irrecusável. É um convite irrecusável. Então, você imagina, para nós aqui, churrasco, né? Nem todo mundo tem churrasco todo dia. Mas se alguém te convida para um churrasco, principalmente para o brasileiro que gosta de churrasco aqui em São Paulo, a primeira coisa que fala, churrasco? Opa! Né? Amanhã, né? Amanhã. Aí, ó. Já até mexe com as lombrigas aí do pessoal, né? Já até mexe com as lombrigas do pessoal, falando de churrasco. Mas lá, por exemplo, você imagina, era comer aquele pãozinho, né? Você ficar molhando ali em algum caldo ali, em algum bocado, e botando na boca. Então, e lá eles comem todos juntos, do mesmo prato, pegando com a mão e vão comendo todo mundo junto, participando todo mundo junto do mesmo prato. Esse é o costume da maioria das pessoas lá. Se vocês olharem para a cultura oriental, chinesa, japonesa, tailandesa, coreana, vocês vão perceber que eles, na mesa deles, tem vários pratinhos com todas as comidas que eles produziram. Então, assim, quanto mais tipo de comida, melhor. Fica mais bonita a mesa e todo mundo comendo dos mesmos pratos. Ou seja, você pega uma cumbuquinha e vai pegando ali, de tudo. Todo mundo pegando de tudo e se tem uma coisa que lá, né,
Quando você gosta de alguém, você vai lá e pega um pouco de comida e coloca na boquinha do outro. Para dizer que, ó, isso é importante para mim. Então, são princípios que, assim, nós desconhecemos, porque nós não valorizamos. Mas os orientais, eles valorizam muito isso. Porque são maneiras de comunicar sentimentos. São maneiras de comunicar considerações. São maneiras de mostrar para as pessoas que elas são importantes para elas. Então, quando alguém te convida para comer, por exemplo, lá nessas regiões, e você diz, não vou, é como se você estivesse rejeitando a própria pessoa. Não é rejeitar a comida. É dizer para a pessoa, eu não gosto de você. Eu não quero que você seja parte da minha vida. Então, é algo muito pesado para eles. Então, aqui, quando a gente olha para esse contexto, eu só quero que vocês entendam o contexto de onde aconteceu o ó, não vou. Agora, a questão aqui do texto é pior ainda, por quê? Porque assim, não é que eu disse que eu não vou comer. Porque se eu digo, eu não vou lá na sua casa comer, eu já te ofendo. Se você é daquela região oriental, eu já te ofendo. Mas o pior é quando você diz, eu vou, a pessoa prepara o melhor do que ela tinha em casa, e no momento em que ela diz assim, ó, tá tudo preparado, eu digo, com a desculpa mais esfarrapada do mundo, não posso ir mais. Então, assim, se tem uma coisa que o oriental odeia, é desperdício de alimento. É tão escasso que desperdiçar não faz parte dos pensamentos deles lá. Então, assim, lá eles dão valor a cada grãozinho, né? Então, assim, às vezes eu tive uma vida na infância bem complicada. Então, assim, muitas vezes na minha casa o que eu tinha para comer era farinha com um pouco de sal e água morna. Então minha mãe fazia aquele pirão de farinha com um pouquinho de sal e água morna, e era o que a gente comia alguns dias na minha casa quando eu morei na Bahia. Então, assim, se você olhar, seja no restaurante, seja na casa de alguém, seja na minha casa, se você me olhar comendo, você vai ver que não sobra um grão, né? Não sobra. Ai, espero que não tenha quebrado. Não sobra um grão de comida no meu prato. Às vezes meus filhos me veem assim, raspando o caldinho no prato, assim, quando a comida está muito gostosa, assim, eu fico raspando. A minha esposa fala, tem mais na panela? Eu falo, não, mas o que eu gosto é essa raspinha. Eu gosto de raspar o prato o máximo que eu posso, porque está gostoso. Então, eu dou muito valor, eu falo para os meus filhos, eu não coloco no prato o que eu não vou conseguir comer. Não coloco, porque eu não jogo uma comida fora. Eu não pego o que eu não como e depois jogo fora. Às vezes eu vejo meus filhos querendo jogar carne fora. Eu falo, gente, vocês não sabem o valor que tem isso para outras pessoas. Então daqui que eu vou comer esse negócio. Vai jogar fora não. Não. Mas por quê? Porque é uma questão de consciência. O que pra gente, a gente dá pouco valor, os nossos filhos dão pouco valor. Tem filhos de pessoas aí, tem pessoas chorando porque não tem arroz e feijão para dar para os filhos. Aí a gente fala assim, esses dias eu estava comendo na empresa e deram salsicha. Eu não como salsicha. Aí eu coloquei arroz e feijão. O pessoal, nossa, comendo arroz e feijão só? A gente, para quem tinha farinha, água e sal para comer, arroz e feijão é a comida que eu mais gosto. Eu tenho arroz e feijão para mim, salada, principalmente salada, né? Então, salada é uma coisa que eu amo. Então, como todo tipo. E aí a mistura fica... É um detalhe. Mas, assim, é escasso. E aqui no Brasil, nós vivemos num país tropical, nós vivemos num país onde tudo que se planta dá, a gente fala disso o tempo inteiro, mas a gente esquece que existe o Nordeste brasileiro, que existe diversos locais no Brasil onde as pessoas passam fome. Onde as pessoas passam fome e, como a gente não pensa no próximo, a gente não valoriza o que a gente tem. Então, eu quero só aproveitar o contexto aqui para a gente entender o quanto é valioso, o quanto é bênção
poder ter alimento, né, na despensa e na geladeira e nas panelas da nossa casa todos os dias. Isso é uma bênção, né? Agora aqui, muitos estudiosos, além de trazer essa questão cultural, né, essa questão da cultura ali da região, eles trazem também o conhecimento do quê? Das respostas. Porque assim, ó, por exemplo, nós temos 3 respostas aqui bem interessantes. A primeira é que a pessoa que estava comprometida em ir para aquela ceia, ela diz assim, olha, eu comprei um campo e preciso ir visitar. Opa, calma aí. Eu comprei um campo. Imagina, ó, eu comprei um apartamento, eu posso dizer assim, comprei um apartamento ontem. Então, Felipe, ligo 11 horas da noite de ontem para o Felipe e falo assim, ó, desculpa aí, eu vou ter que visitar o apartamento amanhã. Eu não posso dar aula. É compreensível? Não tem como compreender uma coisa dessa. Porque assim, poxa, se você comprou o apartamento, você pode visitar ele a qualquer hora e qualquer dia. Então não tem motivo para você abrir mão de um compromisso. Né? Então, olha, a desculpa é muito esfarrapada. E outra, pior ainda, é o seguinte, eu comprei, em cima da hora eu comprei um campo, sendo que nessa região, para você comprar alguma coisa, levava um prazo de quase 1 ano para entre ver, estudar o negócio e fechar o negócio, eles levavam uma faixa de 1 ano. De tão conservadores que eles eram para fechar negócio. Como que o cara é o recorde do recorde do recorde da região? Tipo, comecei hoje e fechei hoje mesmo. É praticamente impossível alguém vender lá no Oriente Médio uma propriedade assim. Então isso torna essa desculpa muito esfarrapada. A outra desculpa é, comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-la. Primeiro que ninguém comprava também lá no Oriente Médio 5 juntas de boi assim e ia já imediatamente experimentar lá. Não, porque eles experimentavam as juntas de bois antes de comprar. Ninguém compra um negócio para depois ver se vai dar certo. Quer dizer, tem gente que compra, tem gente que é bestinha. Tem gente que cai nas conversas aí, né? Tem gente que cai nessas conversas fiadas e compra antes de testar o negócio, né? Mas, normalmente, a gente, antes de comprar, a gente faz o que? A gente pesquisa, a gente procura saber, né? E juntas de boi, por exemplo, naquela região, eles testavam e não testavam pouco, não. Acompanhavam alguns dias para ver se, opa, é o que eu preciso mesmo? Né? Porque, assim, primeiro que as juntas de boi, você tinha que comprar sempre as juntas, porque os bois tinham que trabalhar de uma forma muito similar, para um não prejudicar o outro. Então, assim, eles tinham que ter o mesmo ritmo, a mesma força. Então, você tinha que escolher muito bem, testar muito bem antes de juntar 2 bois para trabalhar. Então, fica meio difícil, né? Comprei 5 juntas, e não foi uma, não. Comprei logo 5. E preciso testar. No mínimo, eu diria, burro, vai quebrar a cara. Mas era só uma desculpa esfarrapada também, né? E o outro é pior. O pior é esse. Porque assim, ó, talvez nós como cristãos, nós olhamos para a história bíblica, né? E pensamos assim, mas o cara casou. Ele nem desculpa ele pede. Por exemplo, os outros 2 pedem desculpa. Esse aqui ele fala assim, casei, portanto não vou. Acabou. Nem desculpa ele pede. Mas, poxa, você estava convidado para uma festa. Até então, ninguém sabe do seu casamento. E se eu te convidei para uma festa, porque você faz parte do meu hall de amigos. E ninguém, no nosso hall de amigos aqui, sabe que você ia casar? Alguns estudiosos, eles falam, porque né, tem uma palavra grega que define isso aí, que agora me fugiu da memória, mas falam que esse homem, na verdade, ele não ia casar, ele só ia se deitar com a mulher de programa, com a garota de programa, ou seja, com uma prostituta de época, né? Então, na verdade, ele não estava falando de casamento, ele estava falando de uma
relação, né, com uma prostituta. Então, ele torna a situação tão ruim, muito pior do que o imaginado. Então, assim, tipo, ó, eu troquei o seu convite de casamento, você ia casar, você ia fazer uma grande festa hoje, e você me convidou, me honrou com um convite, e eu troquei simplesmente por uma vadiagem. É. Terrível, né? Então, isso, meus amados, falando de convites comuns. Mas quando a gente fala dessa grande ceia, a gente está falando exatamente, pega o contexto. O versículo 15 começa com uma pessoa dizendo assim, né? E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado que comer pão no reino de... Então Jesus, ouvindo isso, ele começa a falar desse banquete. Esse banquete simboliza essa ceia, simboliza uma ceia no reino de... E as respostas que nós temos para o convite é não. Me tenha por escusado. Então, assim, aí a gente pensa na nossa cabeça, né? Como que alguém pode fazer isso? Como que, né, puderam ter coragem de falar isso? Como? Talvez todos nós já tenhamos feito isso diversas vezes e a gente nem se dá conta, porque o mal do ser humano é esse convencimento que a gente tem natural de que o caminho que nós escolhemos é o certo, né? E mesmo aqui a gente falando desses homens, desses três personagens que disseram não, a gente não está falando de pessoas que, como o Felipe falou, ouviram o evangelho e sentiram o cheiro e não gostaram. A gente está falando de pessoas que se acham parte de um evangelho, se acham parte de uma vida espiritual, se acham parte de uma relação com Deus, se acham salvos por essa relação com Deus. Então são pessoas que fazem parte da igreja. Não são pessoas de fora da igreja. A gente está falando de gente da igreja. E que estão dizendo não para Deus o tempo todo. Acham que a vida deles é correta, acham que a vida deles alegra a Deus. Por quê? Porque alegra eles próprios. Então, assim, eu não vivo uma vida pensando em agradar a Deus. Uma vida que me exige sacrifício, uma vida que me exige sofrimentos, uma vida que me exige abrir mão de coisas, uma vida que me exige uma série de questões que a gente sabe que faz parte do Evangelho. Dizer para as pessoas, como muitos pregadores ficam fazendo hoje, pregando as boas novas mentirosas de um Evangelho que não existe, dizendo, vem para Cristo que você não vai ter problema, vem para Cristo que as soluções da sua vida vão aparecer, vem para Cristo, para isso, para aquilo, porque nós temos solução para o teu casamento, nós temos solução para a tua vida profissional, nós temos solução para... Meus amados, eu diria para vocês, vem para Cristo e vocês vão parar de sofrer com todos esses problemas. A única coisa que eu posso te garantir é que você vai parar de sofrer tanto com esses problemas, porque você vai olhar para Cristo e vai entender que todos esses problemas existem para todas as pessoas. Mas que com Cristo eu consigo ter paz mesmo em meio a todos esses problemas. É a única diferença que a gente vai ter. Agora, quer dizer que se eu estiver em Cristo, eu não posso ser alcançado nunca por uma bala perdida, como milhões de pessoas. Porque se eu estiver em Cristo, acidentes de trânsito não vão acontecer comigo. Se eu estiver em Cristo, eu nunca vou ser mandado embora de uma empresa. Se eu estiver em Cristo, eu nunca vou tropeçar e quebrar os dentes. Gente, desculpe. São vidas de ilusão. Eu quero garantias para uma vida que não é a que nós buscamos. Todas as garantias de vida que Jesus traz para nós, não é para esta vida só. É para a eterna, é para a vindoura. Mas nós estamos tão preocupados com esta vida
que nós vivemos cometendo os mesmos erros que essas pessoas cometeram. Por quê? Porque o nosso foco está aqui. Mas o que Jesus veio trazer para nós foi esta vida? Ou ele veio dizendo, o reino de Deus é chegado a vós? O reino de Deus é esse? Não. Então nós precisamos entender a mensagem do Evangelho que nós dizemos crer. A mensagem do Evangelho que nós dizemos crer é, o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, a ligação entre esta vida e a vida vindoura é chegada a vós. Cristo veio te religar à vida vindoura. Ele não veio te melhorar a vida que você vive. Ele veio te fazer entender que ainda que você viva dias difíceis nessa terra, ainda que você ainda tenha situações com enfermidades, com desilusões, você pode olhar para a vida vindoura que é garantida. E lá, tudo isso acaba. Tanto as tristezas desta vida, quanto as felicidades desta vida, passam a não importar mais, porque lá é outra circunstância. Lá é outra vida. Lá não tem choro, porque você achava que ia ser promovido e não foi. Lá não tem tristeza, porque você achava que, sei lá, o seu pai, sua mãe, que estava doente, ia ser curado e infelizmente faleceu, porque é a natureza, faz parte da natureza da vida. Né? Lá não tem a alegria de estudar e conseguir um emprego na área que você tanto queria. Lá não tem a alegria de engravidar e ter filhos. Desculpa. Da mesma forma que lá não vai ter as tristezas, lá você não vai ter as alegrias. A alegria que você tem lá, sabe o que é? É de poder olhar para aquele que te salvou desta vida e te chamou para a sua maravilhosa luz e poder ficar lá dizendo santo, santo, santo. E só isso, que parece pouco para a humanidade atual, é mais do que suficiente para mim. E espero que seja mais do que suficiente para vocês. Nós desconhecemos o que vai ser a nossa vida na glória de Deus. Nós imaginamos. É tudo que nós podemos fazer, é imaginar. Então, não adianta eu ficar dizendo algumas coisas que a Bíblia diz, está lá escrito e a gente sabe, mas a grande verdade de como vai ser a nossa vida na glória de Deus, nós não sabemos, nós só vamos saber de verdade o dia que nós experimentarmos. É a mesma coisa de quando alguém fala para nós assim, você já comeu tal coisa? Não. Eu imagino que seja bom ou ruim, não é verdade? Mas a gente só sabe se é bom ou ruim de verdade quando a gente experimenta e constata. Então, assim, o Evangelho não é algo que dá para ser experimentado no todo, para eu dizer assim, eu já sei 100% do que vai me produzir no futuro. Não, é fé. Eu preciso crer que é o melhor para mim. Eu não tenho dúvida de que é o melhor para mim. Não tenho dúvida nenhuma. Mas é porque eu fui lá, como muitos dizem, né? Eu fui arrebatado até o céu e depois fui levado. O pessoal pega a vivência de Paulo e fica inventando história aqui. Desculpa, eu não creio nessas conversas de que foi arrebatado, levado ao céu. As pessoas contam com... Mas toda vez que eu escuto um testemunho desse de alguma pessoa, eu identifico as palavras de Paulo. Porque o único que foi realmente foi Paulo. Agora, não preciso ser arrebatado para crer. Não preciso ir lá experimentar para saber que lá é melhor do que aqui. Eu creio pela relação que eu tenho com Cristo Jesus. João também. Na verdade, João ele teve as revelações, né, de muitas coisas, mas a gente não sei se ele foi levado, mas com certeza ele viu muitas coisas que nós não vimos, né? Então, eu achei interessante aqui também que as pessoas compraram tudo isso, né? Compraram para ficar preso nos seus aparelhos, quando o convite era gratuito.
Na verdade, assim, se a gente olhar pela circunstância toda, a gente percebe que tudo isso não passava de mentiras. Não eram verdades. Então, assim, não comprou campo, não comprou junta de bois e nem casou, né? Então, assim, a gente percebe que a humanidade, e nós muitas vezes, infelizmente, caímos num detalhe chamado mentira, né? Então a gente ainda se perde um pouco, e os cristãos, na sua grande maioria, se perde um pouco nessa questão da mentira. Então, assim, é pastor, infelizmente, pregando, é pregador, é evangelista, que a gente descobre todos os dias que vivem uma vida de mentira, mentem para as pessoas. Porque pregam, né? Atuam, mas não praticam. Então, mas a gente vai chegar nesse ponto logo, logo. A gente vai chegar nesse ponto aí que eu quero esmiuçar um pouquinho mais essa questão das recusas, né? Que eu quero trazer um pouco para a nossa realidade realmente da igreja. Você traz uma tarefa importante para a igreja também. Sim. Ninguém convida ninguém para ir na casa do outro. Ou seja, ninguém gosta de ninguém. Ai. Gilvão quer convidar, Ó, indireta. Mas você também, viu? Eu só não gosto de São Mateus, não sei porquê, né? Porque você nunca convidou eles para ir lá. Quando a irmã Eunice convida para os cultos lá, todo mundo. Mas eles aí. Nunca desculpa, não, Emerson. Tem aquele desculpar, né? Vem com desculpa, não, Emerson. A gente foi na casa da irmã Eunice. Seja que são da torcida do Corinthians, seja assim. Deus me livre. Mas, uma coisa que eu até coloquei aqui: hipocrisia e falta de comprometimento. É um ponto que chama a atenção aqui, por quê? Porque, infelizmente, meus amados, a igreja brasileira e mundial, ela sofre com isso. Ela sofre por quê? Porque muitos dos grandes pregadores da nossa atualidade são artistas, né? São pessoas que atuam ali e que mostram um evangelho às vezes tão bonito, mas que é mentiroso. Mas em compensação, os cristãos são como os espectadores da Globo, né? Amam acreditar naquilo que eles mostram ali. Mesmo muitas vezes sendo provado por justiça e por fatos que enganam, as pessoas ainda defendem, protegem e acreditam. E escolhem acreditar no Barrabás, sempre a acreditar em Cristo. Aí a gente olha lá para o cenário da cruz e a gente pensa assim, naquela época, os magistrados ali, os sacerdotes, os escribas precisavam ficar no ouvido do pessoal. Fala Barrabás! Fala Barrabás! Quando Pilatos perguntam, este o Cristo, que se diz o Cristo, ou o Barrabás? O pessoal precisou ficar inflamando a multidão, dizendo, fala Barrabás. Hoje não. Hoje nós escolhemos por vontade própria. Talvez nós sejamos mais culpados do que aqueles. Porque nós escolhemos seguir ignorantemente orientações de pessoas que se colocam como homens de Deus. E nós não nos preocupamos sequer em ler a palavra de Deus para confrontar. Eu penso igual ele e basta. Eu vejo um monte de gente que fica seguindo pastores da internet e criticando os pastores da igreja. Porque o pastor da internet fala tudo que eu precisava ouvir. Tinha um irmão lá na igreja que, gente, eu gosto do Cláudio Duarte, eu chamava ele de pastor palhaço. Que ficava fazendo o pessoal rir, né? Aí eu chamava ele de pastor palhaço. Mas assim, eu gosto muito dos posicionamentos que ele tem, principalmente quando ele vai nas televisões. Né? Eu acho que ele se posiciona muito bem, ele tem respostas muito sábias
para os questionamentos que fazem para ele. Mas só que assim, no momento em que você toma ele como a sua referência e esquece que você tem um pastor na sua igreja que o Senhor colocou sobre a tua vida e começa a desprezar a orientação aqui para seguir uma orientação lá, você já está fora do Evangelho de Cristo Jesus. Uma coisa do Cláudio Duarte a gente vai levar isso em consideração. Uma coisa é quando ele está fazendo palestra, Sim, explicando aquela coisa de casamento e tal, não sei o quê. Outra coisa é quando ele está pregando. São coisas distintas. Ele já falou isso várias vezes. não, eu sei disso, é exatamente isso que eu coloquei aqui, pastor. Uhum. Quando ele tem que se posicionar de forma muito séria, ele é extremamente, sinceramente, é um dos mais felizes em posicionamentos que eu conheço. Difícil encontrar uma pessoa na televisão, por exemplo, a maioria, sinceramente, até hoje nenhuma me surpreendeu. Além do Cláudio Duarte. Eu gostava muito de ver as pregações do Malafaia. É uma das pessoas com quem eu mais me decepcionei. Assistia todo sábado as pregações daquele pastor. Para mim, hoje... e assim, isso porque eu assisto às vezes a analisar tudo e reter o que é bom. Mas é uma pessoa que diz uma coisa aqui e não sustenta, está passando pela porta. Isso é ser fiel ao que você fala? Então assim, desculpe. Se aprende eu admiro esses pregadores pela contundência e fidelidade que ele tenha ao que aprendeu pela palavra. Então assim, quando você sustenta a palavra de Deus, não importa a circunstância que você esteja, ali você realmente é fiel. Que é o caso do Cláudio Duarte. Eu admiro por conta disso. Agora eu fico assistindo ele, com todo respeito, meus irmãos. Não preciso. Não é necessário. Porque eu tenho mais do que todos esses pregadores aqui, ó. Eu tenho mais do que todos esses pregadores quando eu estou de joelhos. Eu tenho mais do que todos esses pregadores quando eu escuto a voz do Espírito Santo me orientando na leitura da palavra. Então eu não preciso aprender a palavra pela boca do pastor que prega na minha igreja. Eu posso aprender junto com ele. Por quê? Porque eu também leio, ele lê, ele prega, e eu digo, está pregando a verdade. Está tudo dentro do que a palavra diz. Porque eu tenho conhecimento. Agora, desculpe, pode estar pregando tudo certinho lá. Mas é ele que sabe o que ele está pregando. Você não sabe nada, você só acredita, você só concorda. Jesus não nos chamou para crer no que os outros pregam. Jesus nos chamou para crer no que ele prega para nós. E ele só vai pregar no seu coração no dia que você abrir esse texto aqui, ó, e você ler. E você esmiuçar ele. E você entender ele. A gente se perde muito por conta disso. Infelizmente, nós somos um monte de gente. Somos bois guiados, né? Somos o gado ali, ó, guiado pelo tangedor, muitas vezes. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele disse na palavra dele o quê? E conhecereis a verdade. Verdadeiramente sereis livres. Às vezes escandaliza um pouco quando eu digo para as pessoas que Jesus não morreu na cruz para te dar salvação. Só. O primeiro item que Jesus te deu quando ele morreu na cruz foi liberdade. Ele te deu a libertação da morte eterna. Agora você pode novamente, o que você não tinha poder de decisão, você não tinha mais escolha, agora você pode escolher. Ou você escolhe a vida eterna, ou você escolhe a morte eterna. Mas antes eu não tinha essa possibilidade. E Jesus me devolveu essa liberdade. Jesus me devolveu esse poder de decisão. Né? Então isso é muito importante. Nesses 3 itens, né? Um do que eu coloquei aqui, um outro é o convite para os desconvidados. Às vezes a gente pensa que Jesus deixa as coisas na Bíblia
aleatoriamente. E não é. Tudo tem um propósito. Você acha que Deus não sabia que aquelas pessoas rejeitariam o convite dele? Deus, ele já sabe quem vai rejeitar o convite e quem não vai rejeitar, como o Felipe disse ali. Ele é quem sabe quem vai aceitar, quem vai sentir o cheiro bom e quem vai rejeitar o cheiro, achando que não é bom para ele. Porque nós não temos esse poder de convencimento de alguém. Ó, às vezes a pessoa fala, eu sou o pai da fé do Emerson, porque fui eu que preguei para ele. Eu não sou nada. O pai da fé, o único pai da fé que eu conheço já morreu faz tempo, né? Eu só sou um instrumento de Deus, que fui usado pelo Espírito Santo de Deus, que tocou, através das palavras que ele colocou na minha boca, os ouvidos e o coração de uma pessoa. Mas quem convenceu a pessoa do pecado, não fui eu, não foram as minhas palavras, foi o Espírito Santo que quebrantou o coração dele. Então a gente às vezes se vangloria de coisas que a gente perde tempo, porque enche o nosso ego, né? E infelizmente dentro da igreja tem gente cheia de ego, dominada pelo ego, dirigidas pelo ego. Tem gente que fica cheia de si por subir no altar. Tem gente que fica cheia de si por dar uma aula na escola dominical. Tem gente que fica cheia de si e aí se sente importante, bota anel, gosta de palavras como reverendo, pastor, apóstolo, bispo. Amados, a melhor coisa do evangelho é ser servo. Eu oro sempre a Deus e falo, Senhor, minha expectativa não é nada do que os homens. Talvez eu tenha que repaginar o que os homens tanto gostam, porque o prazer de ser servo é porque eu sei que o Senhor é eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor. E é o Senhor, não é qualquer Senhor. Já as pessoas não querem ser servos. Eles querem ter servos. Então é muito gostoso para muitos, né? A maioria acha gostoso ter aquele bando de gente. Ai, pastor, deixa aqui, pastor. Ai, pastor, sei o que lá, pastor, bajulando o pastor. Gente, respeito é ótimo. Não estou falando que, né, a gente tem que ter respeito. São pérolas que fazem parte da nossa vida e são importantes para a nossa vida, principalmente os íntegros, como nós temos aqui na igreja. Nós temos o prazer de termos pastores íntegros, pastores fiéis a Deus, pastores que se subjugam à vontade de Deus. Isso é uma bênção, né? E que não tentam subjugar os membros a eles, mas que pregam para que você, de verdade, se subjugue a Deus, a palavra de Deus. Mas aqui, com certeza, Deus já esperava esse, né? Que eles dissessem não. Até porque existia um plano de salvar os gentios. Esses que rejeitaram o convite faz parte da nação de Israel. Faz parte da nação de Israel. São pessoas que estavam ali garantidas, e nesse contexto aqui, Jesus está na casa de um fariseu, comendo com fariseus, com escribas e com toda aquela corte que se acha superior. Ou seja, aquelas pessoas que acham que elas estão acima do padrão da humanidade, né, da ralé. Ou seja, eles são os suprassumos da sociedade. Infelizmente, tem muitos que pensam assim no meio da igreja. Tem muitos que, por ocuparem cargos na igreja, se sentem superior aos demais. E, infelizmente, estão caminhando para a perdição. Estão caminhando para a perdição. Porque dentro da igreja, Cristo nos olha como iguais. O fato de você ser útil pregando, ser útil falando do Evangelho, dando aula na escola dominical, não te torna melhor do que ninguém. Mas uma coisa que eu quero trazer para nós, que está nessa parte aqui, ó, o primeiro item, a primeira recusa que a gente vê aqui, ele fala do campo, não é? Ou seja,
da aquisição de propriedade. Então, por exemplo, quantos de nós conhecemos pessoas hoje, o pastor Celso sempre cita isso, que tinha um casal aqui na igreja que ele não tinha um carro. E aí ele dizia, se eu tivesse um carro não faltaria nenhum culto. Mas aí ele comprou o carro, ele comprou uma propriedade, ele comprou um campo. A primeira coisa que ele fez foi, não posso ir. Por quê? Eu tinha tanta vontade de conhecer a praia. Também tem essa, né? Que tem aqueles que ficam alisando o carro lá. Mas ele tinha tanta vontade de conhecer a praia. E aí, primeira semana com o carro, foi para a praia. Na segunda semana, aqui. Não, aqui. A minha mulher tinha tanta vontade de conhecer Campos do Jordão. Campos do Jordão. E assim foi indo. E eu, por incrível que pareça, eu conheço a pessoa. Convivi com a pessoa bastante. Então, assim, eu sei exatamente de quem o pastor Celso fala. E a dura realidade. A pessoa se perdeu depois disso. Mais faltava do que frequentava a igreja. E sempre com as mesmas desculpas. Então, o que acontece? Para muitos, infelizmente, a conquista de bens se torna desculpa para um afastamento de Deus. E sabe por que se torna desculpa? Porque nós nos sentimos seguros. Porque agora eu tenho uma conta bancária gorda, agora eu tenho um emprego que me dá um salário que me garante um plano de saúde bom, me garante condições para ter uma vida boa. Então eu esqueço um pouco de Deus. Porque como o pastor Celso fala, a gente só sabe se a gente tem fé em Deus se a gente for picado por uma cobra extremamente venenosa no meio de uma mata, sem ninguém para socorrer a gente, e a gente só passa a recorrer a Deus ali. Porque se a gente tropeça aqui, cai e bate o braço, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É correr para o hospital. A nossa confiança está no hospital, no médico. Por quê? Porque nós temos esses recursos que nos desviam de uma fé genuína em Deus. Aí você vai, então quer dizer que agora se eu cair eu não posso postar. Claro que você pode, estou só citando que assim, muitos se perdem nisso, ao ponto de se afastarem de Deus. São essas coisas sutis da nossa vida que vão nos afastando de Deus e vão tirando, eliminando a nossa fé. O outro item, quando ele fala comprei uma junta de bois, ele está falando do quê? Ele está falando de propriedade? Não. Aqui o exemplo é o trabalho. Porque assim, às vezes eu estou no trabalho e estou lá. Eu tenho 3 semanas ainda para preparar aquilo que eu tenho que preparar. Mas aí hoje é dia de culto. Eu vou continuar aqui porque eu ainda não terminei. Porque aí eu posso dizer que eu estava trabalhando. Não foi porque eu estava trabalhando. Tem muito cristão fazendo isso. Tem muito cristão amando o trabalho. Sabe, meus amados? Trabalho não é a desgraça da desgraça como a gente costuma tratar. Trabalho não é o castigo que veio através de Adão, até porque Adão já trabalhava. Ele já trabalhava. Ele só não suava, né? Ele talvez não suasse, mas foi ele que deu nome para todos os animais antes. Ele fazia muita coisa. As coisas não simplesmente surgiam, ele não estava parado. E as coisas iam surgindo para ele. Não, ele trabalhava naturalmente. Só que aquilo para ele não era um fardo, aquilo para ele não gerava canseira, aquilo para ele não gerava o suor. Agora, é claro que é muito mais difícil essas sensações que nós temos por conta do mundo do trabalho. Mas, infelizmente, tem pessoas que amam o trabalho. O pastor Celso mesmo fala que ele era um desses, que amava trabalhar. Começava de manhãzinha, 6, 5 horas da manhã às vezes, e não conseguia parar antes da meia-noite, às vezes virava a noite trabalhando. Porque gostava de trabalhar e precisou de libertação. Eu não gosto tanto assim, para ser sincero. Mas eu gosto. Mas eu aprendi, como eu aprendi com ele, eu já fui me libertando um pouco ao longo do tempo. Mas trabalho é uma bênção. Mas não pode virar nossa desculpa de afastamento de Deus. Porque assim, olha, eu, por exemplo, 3 semanas sem poder estar na igreja.
Se isso não doer no meu coração, me desculpe. Então eu sou um insensível. Porque dói no meu coração. Assistir o culto online não é ótimo, graças a Deus que tem. Mas me dói não poder estar aqui. Porque quando a palavra diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é essa união. Onde, sabe, a gente se junta para manifestar, para aprender, para conhecer um ao outro, para lidar com os problemas uns dos outros, para vivermos uma vida de comunhão em Cristo Jesus. Quando nós estamos separados, cada um na sua casa, nós estamos vivendo cada um a sua própria vida, cada um o seu próprio entendimento, mas nós não estamos experimentando os conflitos da comunhão uns com os outros. Então nós não estamos desenvolvendo tudo que precisa ser desenvolvido. Nós não estamos curando tudo que precisa ser curado. Nós não estamos aperfeiçoando tudo que precisa ser aperfeiçoado para que o corpo de Cristo seja perfeito. Então, esse desgaste muitas vezes que a gente tem dentro de igreja é o necessário da convivência entre irmãos. Ou seja, se você não teve desgaste na sua família tendo muitos irmãos, eu tive bastante, eu sei o tanto de desgaste. E hoje, se você pegar a minha família, é uma família admirável pela comunhão que tem, mas se você pensar nos muitos desgastes que nós tivemos ao longo de toda essa história, você não pensa que podíamos chegar no que chegamos. Mas por que chegamos? Cristo. Cristo fez a diferença em tudo isso. Mas os desgastes eram necessários. Para que Cristo fosse tratando cada desgaste e a gente fosse crescendo, a gente fosse evoluindo. Então, assim, o nosso trabalho não pode ser a nossa desculpa. Então, assim, eu não posso usar a minha desculpa. Por exemplo, teve um culto que a minha esposa cantou aqui e eu estava trabalhando tanto naquele dia que eu não conseguia assistir o culto. Aí eu só pude ver pela mensagem, que a minha filha gravou, né? Ver pela mensagem. Mas eu não pude viver essa alegria aqui, ó, presente aqui. Muitos trabalhos que nós temos nos tiram o prazer de acompanharmos a evolução dos nossos filhos. Tem pais que abrem mão da família pelo trabalho. E uma coisa que eu disse esses dias para uma pessoa, ela falou, eu sou voluntária na igreja. Eu falei para ela, o que é ser voluntário para você? É fazer um trabalho gratuito. E onde que é gratuito trabalhar na igreja? Se vocês acham que trabalhar na igreja é gratuito, então vocês não entenderam que é Deus quem proporciona para vocês emprego, salário, saúde para trabalhar. Gente, está mais do que pago. Então eu não faço um trabalho voluntário. Eu faço um trabalho que eu amo fazer. Porque eu sou bem pago por Deus para isso. Muito bem pago, graças a Deus. Outra coisa que está aqui são o casamento, são os relacionamentos. Hoje, muitos cristãos estão se relacionando com pessoas e com coisas, com hobbies e com uma série de outras coisas que afastam ele de Deus. Olha, o cara começa a gostar de, sei lá, um hobby aí. Começa a gostar de selos. Tem um monte de colecionador de selos, né? E aqueles selos viram a vida da pessoa. O relacionamento dele com aquele hobby se torna um impedimento para o relacionamento dele com Deus. Porque aquilo se torna uma coisa tão importante para ele. Aí ele começa a se relacionar com o prazer de ter um carro dos sonhos dele. Como a irmã falou, aí ele esquece a mulher, ele esquece os filhos, ele só pensa em alisar aquele carro o tempo inteiro. Começa a se relacionar com um hobby de andar de, sei lá, qual aquela moto lá de preto lá? De Harley, né? Aí começa a se vestir igual. Eu acho engraçado. A gente gosta de se vestir como roqueiro, como pagodeiro, como tudo. Mas a gente não gosta de se vestir como cristão. Para mostrar que nós somos determinadas coisas que a gente gosta, a gente se veste apropriadamente para aquilo. Mas para mostrar que nós somos cristãos, nós não queremos. Então, olha, talvez nós estejamos dizendo como todos esses aqui, sem perceber.
me tenha por escusado no teu reino. Sabe por quê? Porque eu só digo sim para o reino de Deus quando eu aceito que Ele domine sobre a minha vida. Quando eu aceito que Ele reine sobre a minha vida. Quando eu aceito como o reino do qual eu dependo para continuar existindo. O convite da grande ceia é para você sentar ao lado de Cristo para participar da ceia do Senhor na glória. Mas eu estou dizendo não, porque eu não quero me vestir conforme. Eu não quero me relacionar com as pessoas que eu preciso me relacionar para chegar lá. Eu não quero abrir mão das minhas propriedades. Eu não quero abrir mão dos meus compromissos, do meu trabalho. Eu não quero tratar Jesus como a minha prioridade. Eu não quero tratar o reino de Deus como o meu objetivo. Esta vida, você pode se tornar a pessoa mais rica do mundo. E um dia você vai morrer e isso vai acabar. Mas na glória, a riqueza que tem lá não é real, não é dólar, não é carro importado. Lá é vida e vida eterna, na presença de um Deus que vale muito mais do que todas as coisas que nos são oferecidas nessa terra. Então eu convido você hoje, através dessa parábola, a dizer sim para Jesus. Não só de conversa fiada, né? Mas de verdade, com atitude, se mantendo de pé na vida cristã, buscando conhecer a palavra e vivendo o Evangelho, que vai te conduzir a uma salvação de plenitude. Amém? Que Deus nos abençoe. Desculpa que eu acabei passando por um horário. Com Deus.